Boa noite aos nobres vereadores. Câmara Municipal de Itajubá, 36ª reunião ordinária do dia 23/11/2020. Gostaria de pedir ao senhor secretário, vereador Renato Moraes, que fizesse a chamada dos vereadores. Muito boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Chamada da 36ª reunião ordinária, vereador Antônio Raimundo Sante, vereador Carlos Molina, vereador Kleber Davi. Presente. Vereador Dr. Kenner Maia, vereador Fabrício Machado, vereador Joel Carlos de Almeida. Presente. Vereador Jorjão da Saúde, vereador Marcelo Kraus, vereadora Mônica Chaves, vereador Renato Moraes presente, vereador Ricardo Zambrana, vereador Sargento Pereira, vereador Sebastião Silvestre, Presente. vereador Vladimir Bananeiro, vereador Zé Maria Bão, vereador Zé Pequeno. Presente. E vereador Wilson do Povo. Presente. Em nome do povo de Itajubá, invocando a proteção de Deus e havendo número regimental, eu declaro abertos os trabalhos dessa reunião ordinária. 1 minuto de silêncio, vereador Kleber Davi. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Senhor presidente, eu gostaria que fosse concedido 1 minuto de silêncio em respeito ao falecimento da senhora Irene Deliane Dastre e o senhor José Alberto, nosso amigo Pernambuco, grande árbitro de Itajubá, amigo eterno nosso aí, o futebolista, faleceu esse final de semana. Nosso amigo Pernambuco também gostaria que fosse concedido 1 minuto de silêncio. 1 minuto de silêncio, vereador. Mais ninguém? Então, 1 minuto de silêncio. Leitura da ata da última sessão ordinária. Ata da 35ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itajubá, realizada aos 16 dias do mês de novembro de 2020, às 19 horas. Composta a mesa pelo presidente Sebastião Silvestre da Costa, primeiro vice-presidente Carlos Eduardo Correia Molina, segundo vice-presidente Kenner Augusto Maia, primeiro secretário Renato Nascimento de Moraes, e segundo secretário José Maria Silva. Feita a chamada, verificou-se a ausência do vereador José Roberto Floriano por motivo de saúde. Minuto de silêncio. Em nome da Câmara de Itajubá, foi guardado pelos presentes 1 minuto de silêncio, em sinal de luto pelo falecimento do Dr. Aurélio Rocha. Votação da ata. Ata da 34ª reunião ordinária do dia 9 de novembro de 2020, aprovada por unanimidade dos presentes. Proposições sem discussão. Indicações de número 509 a 513, de 2020, de autoria dos vereadores Kleber Davi, Marcos Pereira de Paula. Moção de apoio pela continuidade da tramitação e pela aprovação do projeto de lei 4754/2016, que altera a redação do artigo 39 da Lei 1079, de 10 de abril de 1950, e tipifica crime de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal a usurpação de competência do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, de autoria do vereador Carlos Eduardo Correia Molina, aprovada por unanimidade dos presentes. Moção de congratulação ao Instituto Histórico e Cultural de Arceburgo
Minas Gerais, de autoria do vereador Kleber Davi, aprovada por unanimidade dos presentes. Retirada de projeto. O vereador Renato Nascimento de Moraes solicitou a retirada do projeto de lei complementar número 115, que altera dispositivos da Lei Complementar 71/2013, de autoria da Mesa Diretora 2019-2020. Apresentação de projetos. Projeto de lei número 4488, que institui o Programa Municipal de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, cria a Farmácia Viva, no município de Itajubá, de autoria do prefeito municipal, Rodrigo Imar Martinez Rieira. Baixado às comissões de Constituição e Redação, de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Saúde, Assistência e Promoção Social. Projeto de lei 4489, que altera dispositivos da Lei Complementar 71/2013, de autoria da Mesa Diretora 2019-2020, baixado às comissões de Constituição, Legislação e Redação, de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, e de Redação e Constituição Política Urbana. Ordem do dia, leitura de parecer, emendas 4, 5, 6, 7, 8 e 9, ao substitutivo ao projeto de lei 4439/2020, de autoria dos vereadores Jorge Andrade, Carlos Eduardo Corrêa Molina, Fabrício Oliveira Machado e Joel Carlos de Almeida. As comissões de Constituição, Legislação e Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e a Comissão de Meio Ambiente, Bem-Estar Animal e Agropecuária apresentaram pareceres conjuntos favoráveis. Projeto de decreto legislativo número 492/2020, que denomina José Isaac de Sales, Zé Cachoeira, a estrada municipal do bairro Pedra Preta, de autoria de Wilson Batista Paiva. A comissão especial apresentou parecer favorável. Projeto de decreto legislativo 493/2020, que denomina Marco Aurélio Xavier Chiaradia, a rua projetada 3 do loteamento Sítio Califórnia, localizada no bairro Capitinga, nesse município, de autoria do vereador Carlos Eduardo Corrêa Molina. A comissão especial apresentou parecer favorável. Único turno de discussão e votação nominal. Emenda número 1 ao projeto de resolução número 1016 de 2020, que dá nova redação ao artigo 1º do projeto de resolução 1016 de 2020, de autoria dos vereadores Renato Nascimento de Moraes, Kleber Davi, Mônica Cristina Vieira Chaves, Marcos Pereira de Paula, Fabrício Oliveira Machado, Jorge Andrade, José Vladimir dos Santos e Wilson Batista Paiva. Em votação foi aprovado por 14 votos, com ausência no plenário da vereadora Mônica Cristina Vieira Chaves no momento da votação. Projeto de decreto legislativo número 489/2020, que denomina Luiz Mauro Ribeiro Alves a quadra de esportes localizada na rua Oswaldo Cruz, no bairro da Varginha, de autoria do vereador Jorge Andrade. Em votação foi aprovado por unanimidade dos presentes. Primeiro turno de discussão e votação nominal. Projeto de lei número 4483/2020, que institui e inclui no calendário de festas do município de Itajubá o Dia Municipal de Defesa das Prerrogativas da Advocacia Itajubense, de autoria do vereador Fabrício Oliveira Machado. Em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Segundo turno de discussão e votação nominal, projeto de resolução 1016 de 2020, com o resultado da votação da emenda, que dá nova redação ao parágrafo 2º do artigo 151 da resolução 979 de 2016, regimento interno, de autoria dos vereadores Kleber Davi, Mônica Cristina Vieira Chaves, Marcos Pereira de Paula, Fabrício Oliveira Machado, Ricardo da Fonseca Tami Zambrana, Jorge Andrade, José Vladimir dos Santos e Wilson Batista Paiva. Em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Segundo turno de discussão e votação simbólica, projeto de lei 4472/2020, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial para cobrir despesas com a criação do projeto Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Itajubá, da Secretaria Municipal de Governo, de autoria do prefeito municipal Rodrigo Imar Martinez Rieira. Em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Grande expediente, o vereador José Maria Silva fez uso da palavra. Encerramento da sessão. Nada mais havendo atrás, 20 horas e 20 minutos. O presidente deu por encerrada a sessão, que se encontra registrada na íntegra em mídia eletrônica audiovisual, considerada nos termos do artigo 143 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itajubá, parte integrante dessa ata. Câmara Municipal de Itajubá, 16 de novembro de 2020, assinam o presidente Sebastião Silvestre da Costa e o primeiro secretário Renato Nascimento de Moraes. A ata está em discussão. Senhor presidente, me abstenho, viu? Em discussão. Em votação. Os vereadores concordam em aprovar. Permaneça como se encontra. A ata está aprovada com a abstenção do vereador José Roberto Floriano. Leitura das correspondências. Não temos correspondência, senhor presidente.
Leitura das proposições sem discussão. Indicação número 514/2020, de autoria do vereador Joel Carlos de Almeida, sugerindo ao chefe do Executivo manter entendimento junto à Secretaria Municipal de Obras, solicitando a notificação do dono da residência da rua Vereador José Lino da Costa, em frente ao número 339B, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Indicação número 515/2020, de autoria do vereador Joel Carlos de Almeida, sugerindo ao chefe do Executivo manter entendimento junto à Copasa, solicitando desentupimento e limpeza da rede de esgoto da rua Vereador José Lino da Costa, próximo ao número 339B, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Indicação número 516/2020, de autoria do vereador Joel Carlos de Almeida, sugerindo ao chefe do Executivo manter entendimento junto à Secretaria Municipal de Obras, solicitando à empresa Vina que coloque uma lixeira nas proximidades da Igreja Católica do bairro do Gerivá. Indicação número 517/2020, de autoria do vereador Kleber Davi, indicando ao chefe do Poder Executivo para que entre em entendimentos com a Secretaria Municipal de Obras, a fim de solucionar o problema de escoamento de água que se encontra parada há muito tempo na rua José Marcos Duarte, em frente ao número 210, no bairro Vila Rubens. Fotos anexas. Indicação número 518/2020, de autoria do vereador Fabrício Oliveira Machado, pedindo ao chefe do Executivo para entrar em entendimento com a Secretaria Municipal de Obras, em caráter de urgência, para que providencie a limpeza, capina e varrição no bairro da Piedade. Indicação número 519/2020, de autoria do vereador Fabrício Oliveira Machado, pedindo ao chefe do Executivo para entrar em entendimento com a Secretaria Municipal de Obras, em caráter de urgência, para que providencie a limpeza e desentupimento dos bueiros da Avenida Dr. José Ernesto Coelho, no bairro do Rebojão. Indicação número 520/2020, de autoria do vereador Marcelo Kraus Rezende, sugerindo ao prefeito municipal manter entendimentos com a empresa Valônia para analisar a possibilidade de implantação de um abrigo no ponto de ônibus situado na Avenida Padre Lourenço da Costa, em frente ao número 1475, próximo ao Globo Gás, no bairro São Sebastião. Vereador Vladimir, você vai ler a moção? Pode fazer a leitura. Senhor presidente, quero primeiro cumprimentar a todos que estão hoje na audiência, acompanhando aí pela mídia, Facebook, por todos os meios de comunicação, esta homenagem, essa moção a qual, com muita dignidade, com muita honra, eu faço ao Dr. Willis Vilas Boas. Moção de congratulação. Excelentíssimo senhor Sebastião Silvestre da Costa, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 152 do Regimento Interno, a presente moção de congratulação a ser encaminhada ao meritíssimo senhor juiz Dr. Willis Vilas Boas. Antes do encerramento dessa legislatura, não podemos deixar de homenagear o juiz Dr. Willis Vilas Boas, recentemente aposentado pelo serviço que prestou à Justiça de Minas Gerais e especialmente à comarca de Itajubá, que tem sua sede no município de Itajubá e é composta pelos municípios irmãos de Venceslau Braz, Delfim Moreira, Marmelópolis e Piranguçu. Com efeito, o cidadão Dr. Willis Vilas Boas tem um passado esforçado e reconhecido nessas paragens. Aqui começou como engraxate no paredão, que ficava na Praça Teodomiro Santiago, exatamente onde hoje funciona o Fórum Civil, por ele implantado. Foi escoteiro e depois guarda-mirim. Aqui, chefiada pelo ex e saudoso vereador desta casa, Benedito Macedo. O então jovem Willis estudou no Grupo Carneiro Júnior, depois Major João Pereira e Colégio 19 de Março. Foi despachante policial e o primeiro presidente da Associação dos Despachantes do Sul de Minas. Foi aprovado em vestibular e cursou o primeiro ano de Engenharia Civil em Itajubá. Posteriormente, fez vestibular para a Faculdade de Direito do Sul de Minas, onde em 1983 tornou-se bacharel em Direito. Por 2 vezes foi presidente da OAB, subseção de Itajubá.
tendo sido reeleito com cerca de 90% dos votos de seus pares. Foi advogado das instituições financeiras Itaú por mais de 10 anos, militando no sul de Minas. Quando a Defensoria Pública de Itajubá ficou sem defensores, já que as únicas doutora Márcia Elizabeth e doutora Gilce Cabral se aposentaram, a pedido do juiz diretor do fórum, Dr. Paulo Vinícius, assumiu por alguns meses, com a ajuda de diversos colegas, as defesas dos carentes, inclusive no Tribunal do Júri, onde com grande firmeza cumpriu o papel importante da defesa, dando condições para que os processos se encerrassem. Liderou reformas na cadeia pública de Itajubá, onde faltava até água para os detentos, implantando o programa de trabalho aos presos, em convênio com a escala eletrônica do empresário itajubense José Rieira. Tal programa foi divulgado pela Rede Globo de televisão no EPTV Comunidade, como um rumo novo de conserto no sistema carcerário nacional. Reformou as salas da OAB nos fóruns, modernizando a época com computadores, fax e bibliotecas jurídicas. Também foi o primeiro coordenador de defesa civil durante as grandes enchentes que ocorreram em Itajubá, tendo sido homenageado por esta mesma casa através de moção do então presidente da Câmara, vereador Dr. Assis. Ingressando na magistratura mineira em 1996, o então jovem magistrado passou a integrar um grupo de juízes com a missão de implantarem no estado de Minas Gerais os juizados especiais, tendo judicado assim em Belo Horizonte, implantando os juizados especiais de Pouso Alegre, Poços de Caldas e Itajubá, inclusive designado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais como coordenador nas implantações. Trabalhou também na comarca de Pouso Alegre, Silvianópolis e Pedralva, sempre aplicando uma tutela jurisdicional desburocratizada e mais rápida ao cidadão. Inclusive, como juiz eleitoral, sempre foi festejado por todos os partidos políticos, em razão da organização, trato próximo com todos e com a imprensa em geral. Convidado, sempre participou de debates no rádio e na televisão sobre assuntos jurídicos em discussões na nação brasileira. Lecionou no 4º ano da Faculdade de Direito do Sul de Minas, lecionou por 4 anos na Faculdade de Direito do Sul de Minas, seu berço acadêmico, na cadeira de Direito Processual, sempre como um educador de métodos modernos, objetivos e de combate à morosidade da justiça. Participou do Prêmio Nacional Inovare por ser autor do projeto de sentença esquemática, uma fórmula para simplificar as decisões judiciais e as atas das audiências, trazendo melhor compreensão aos jurisdicionados. Por onde passou, sempre reformou os prédios dos fóruns, remodelando-os a um espaço de convivência mais harmônico, eficiente e até floridos. Assim também participava e liderava reformas em delegacias, prisões e quartéis da Polícia Militar. Sempre teve uma visão que os poderes públicos, em geral, devam ser integrados e cultivem juntos soluções para os problemas sociais, sobretudo os relacionados ao sistema de justiça e segurança pública. Possui títulos de reconhecimentos das câmaras municipais por onde trabalhou, da Polícia Militar e Civil. Recebeu medalha do Mérito Legislativo, outorgada pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, bem como a medalha Alferes Tiradentes, por indicação do Comando Geral da Polícia Militar de Minas Gerais. Em Itajubá, sua terra natal, foi juiz titular da 3ª Vara Civil por nada menos que 13 anos e diretor do fórum por 2 mandatos, onde com sua equipe sempre mantiveram os serviços em dia, atenderam ao público com precisão e com transparência perante os demais poderes públicos e a imprensa em geral. Dr. Willis sempre é convidado para participar de programas de debates, nunca dele se ausentando e procurando trazer o debate com solução dos conflitos. Conseguiu, com o apoio do município de Itajubá, a implantação dos juizados especiais em Itajubá, que funcionou inicialmente na Praça da Saúde, com instalações modernas para esse serviço e equipe bem treinada. Reformou completamente o prédio do Fórum de Itajubá, com instalações elétricas, hidráulicas e informáticas, modernas e sem intérpretes dos defeitos de antiguidade.
conseguiu, junto ao Tribunal Regional Eleitoral, que é a sede da 134 Zona Eleitoral de Minas Gerais, com sede em Itajubá, saísse de um cômodo apertado de térreo do fórum para modernas instalações no prédio à frente, inclusive com recursos federais e apoio do município de Itajubá e desta Câmara Municipal. Foi o arquiteto e executor das novas instalações do Fórum Civil da Comarca de Itajubá, no ex-prédio da Caixa Econômica Federal, desafogando o congestionamento do fórum local com instalações modernas, totalmente computadorizadas e até com elevador de acesso para deficientes físicos. Importantes processos como o da construção do presídio e sua efetivação, Centro Administrativo e Parque Municipal de Itajubá, desapropriação do terreno para a Estação de Tratamento de Esgoto de Itajubá, consórcio do depósito de lixo, ampliação da malha e repercussão judicial da Cabelalto, recuperação judicial da Cabelalto, passaram pelas mãos de Dr. Willis Vilas Boas, que com espírito conciliador e firme nos propósitos legais, alcançaram bom êxito e foram resolvidos muitos deles por conciliação entre as partes. Implantou a Central de Mediação de Conflitos e Cidadania na comarca de Itajubá, inclusive com a primeira justiça itinerante para os municípios de Delfim Moreira, Venceslau Braz, Marmelópolis e Piranguçu, onde neles, em convênio com os municípios respectivos, as audiências com os interessados e oitivas de testemunhas, em muitos casos, passaram a ocorrer naquelas instalações, evitando deslocamentos para a sede da comarca. Teve a ideia e lutou para a municipalidade de um terreno para a construção do novo fórum de Itajubá. Inclusive, esteve pessoalmente nesse plenário desta Casa Legislativa, justificando a necessidade da doação, cujo projeto acabou sendo aprovado e, através da lei municipal, foi doado o terreno com mais de 7 mil metros quadrados para a construção do novo prédio. Conseguiu com o então presidente da saudosa memória do TJMG, desembargador Herbert Carneiro, estudo e aprovação do projeto para a construção do novo prédio. O Jornal Eletrônico do município de Itajubá, através do SECOM, edição de 21 de 8 de 2017, lembra que este projeto de construção veio do trabalho e da liderança de Dr. Willis Vilas Boas. Posteriormente, seu colega de turma e também ex-presidente do TJMG, desembargador Nelson Messias, determinou o início das obras, a ele se aderindo em pedido o também desembargador Otávio Bocalinha, que aqui foi juiz de direito. Dr. Willis Vilas Boas encerrou sua carreira em Belo Horizonte como juiz de entrância final, último grau da carreira, tendo sido promovido à unanimidade pela Corte Superior do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, onde recebeu medalha do Poder Judiciário e também da AMAGES. Voltou para Itajubá, sua terra natal, onde com sua esposa, a professora Zuleika, curtem os filhos Willis Júnior, advogado, Lilian, médica, e Israel, engenheiro formado pela Unifei, junto de seu genro Fábio, noras Milene e Carolina. Tem 2 netos, Bernardo, 4 anos, e Benício, com 1 mês de idade. Luta também como produtor rural no Biguá, município de Delfim Moreira, na produção de leite. Enfim, este é um filho de Itajubá que volta à sua terra natal com dever cumprido perante o judiciário mineiro. Permitam-me, perante nosso povo, onde transita pelas ruas, abraçado e respeitado por sua gente. Requeiro que esta homenagem seja encaminhada ao presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, à presidência da OAB de Minas Gerais e à AMAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, todas em Belo Horizonte. Sala das Sessões JK, em 23 de novembro de 2020. Vereador José Vladimir dos Santos. Com a palavra. Senhor presidente, acho que se eu fosse falar do Dr. Willis, eu ficaria aqui a noite inteira, até amanhã de manhã, e ainda não conseguiria falar tudo. Então, eu quis expressar, através dessa escrita que eu fiz, desse estudo que eu fiz da vida do Dr. Willis, essa moção congratulatória por essa pessoa que ama tanto o nosso município, que já amou tanto o nosso município, que é um exemplo
na sociedade, na comunidade. Todo lugar que o Dr. Willis está, é amigo das pessoas, é uma pessoa do povo, né? E por isso acho que nem preciso mais palavras para falar da tão grande pessoa que é Dr. Willis Vilas Boas para a nossa cidade de Itajubá, por tudo que ele já fez para o nosso município, pelos nossos cidadãos. Peço então agora que nossos colegas, nossos amigos vereadores, também possam assinar comigo essa moção para a gente poder entregar ao Dr. Willis com a permissão desta casa. A moção está em votação. A moção está em votação. Os vereadores que concordem em aprová-la permaneçam como se encontram. A moção está aprovada. Continuação da leitura. Senhor presidente, estão sendo apresentados nessa noite 3 projetos. O projeto de lei 4.490, de 2020, que altera a lei municipal número 3352, de 17 de dezembro de 2019, que dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do município de Itajubá, de autoria do prefeito Rodrigo Imar Martinez Rieira. O projeto de lei 4491-2020, que altera a lei municipal número 3353, de 17 de dezembro de 2019, que disciplina o parcelamento, a ocupação e o uso do solo no município de Itajubá, de autoria do prefeito Rodrigo Imar Martinez Rieira. E o projeto de lei complementar número 116/2020, que altera a lei complementar número 100, de 17 de dezembro de 2019, que dispõe sobre o Código de Obras do município de Itajubá, de autoria do prefeito Rodrigo Imar Martinez Rieira. Projetos de lei número 4.490 e 4.491 e o projeto de lei complementar número 116, eu baixo as comissões pertinentes para os devidos pareceres na forma regimental. Passaremos à ordem do dia. 36ª reunião ordinária do dia 23 de novembro de 2020, às 19 horas. Com a palavra a vereadora Mônica. Quero solicitar o sobrestamento do projeto 4.439, de minha autoria. Perfeito. Eu quero submeter então ao plenário o sobrestamento do projeto 4.439. Os vereadores que concordem em aprovar permaneçam como se encontra. Com a palavra, vereador Jorge. Obrigado, senhor presidente, caros vereadores, vereadora Mônica, aquele que nos assiste. Eu sou contrário a sobrestar esse projeto, porque essa Câmara foi bem humilhada antes, que nós estávamos impedindo, não sei o quê. Então está na hora de nós mostrar que nós queremos que esse projeto vá para frente. Né? Hoje está as emendas para ser lida, se caso for aprovado, e a gente aprovar esse projeto, demonstrando que essa casa está preocupada com os animais, vereador Pereira. Porque nós fomos acusados que nós não estávamos. Então, eu peço que coloque votação, que seja lido as emendas e votado o projeto hoje mesmo. Ainda está o plenário, submeter ao plenário. Os que concordam permaneçam como se encontram. Os que concordem em sobrestar o projeto 4.439 permaneçam como se encontram. O projeto está sobrestado. Com voto contrário, vereador Raimundo Santos, Jorge Andrade e Sargento Pereira. E Joel Carlos de Almeida. Leitura de parecer.
Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. Parecer final ao projeto de lei número 4469. A presente tem por objeto a análise do projeto de lei 4469, de autoria do vereador Antônio Raimundo Santi, que institui o prêmio Mérito Educacional professor Pedro Mendes dos Santos e da outras providências. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição nos foi encaminhada para análise nos termos dispostos do regimento interno dessa Casa Legislativa. Voto do relator. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei 4469 de 2020. É nossa análise, salvo melhor juízo. Resultado da votação do parecer do relator. A Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer, em reunião realizada no dia 19 de novembro de 2020, vota com o relator, opinando unanimemente pelo mérito ao projeto de lei 4469. Dessa forma, essa comissão, no que lhe compete examinar, se manifesta favoravelmente à regular tramitação do projeto no plenário dessa Casa Legislativa. Sala das Sessões JK, em 19 de novembro de 2020. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, parecer final ao projeto de lei número 4469/2020. Verso presente parecer sobre o projeto de lei 4469/2020, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Antônio Raimundo Santi, tendo por objeto instituir no âmbito do município de Itajubá a distinção honorífica denominada Prêmio Mérito Educacional, professor Pedro Mendes dos Santos, a ser otorgada pela Câmara Municipal no segundo ano da legislatura aos professores na educação infantil e nos ensinos fundamental, médio e superior. Votação do parecer dos relatores. Diante do exposto, conforme os argumentos de toda a legislação retroapontadas, verifica-se, salvo melhor juízo, a possibilidade da propositura em análise, visto que a mesma não apresenta nenhum vício de inconstitucionalidade ou de ilegalidade, que pudesse macular seu trâmite, razão pela qual opinamos pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo. É o parecer. Câmara Municipal de Itajubá, em 3 de novembro de 2020. Encerradas as proposições, senhor presidente. Encerradas as proposições, passaremos então em único turno de discussão e votação nominal o projeto de decreto legislativo número 492 de 2020. O assunto denomina-se José Isaac de Sales, Zé Cachoeira, a estrada municipal do bairro Pedra Preta e de outras providências. Autoria, o vereador Wilson Batista Paiva. Com a palavra. Boa noite, mesa diretor, boa noite, vereadora Mônica, todos os vereadores aqui presentes. É um prazer, com muita satisfação, que eu estou nomeando essa estrada municipal com o nome de Zé Cachoeira, que o qual eu tive o prazer de conhecer um pouco ainda, também foi companheiro do meu pai. No final dessa estrada termina com terrenos do meu irmão, aonde meu pai pôde trabalhar com ele, fazendo mutirão, cuidando de muita gente, muitas lavouras comunitárias e tal. Então, é com muito carinho, o mínimo que eu posso fazer em homenagem à família de José Cachoeira é nomeando essa estrada municipal com o nome dele. Visto que o galardão dele não é aqui, o galardão dele está lá no céu, que eu tenho certeza que Deus está amparando e abençoando ele eternamente com as bênçãos das coisas que ele plantou aqui na terra. Então, é com muito carinho que eu consegui esse projeto e fico satisfeito por isso. Muito obrigado pela oportunidade. Continua em discussão, em votação nominal. Votação nominal do projeto de decreto legislativo 492 de 2020. Vereador Antônio Raimundo Santi. Vereador Carlos Molina, ausente. Vereador Kleber Davi. Vereador Fabrício Machado. Vereador Joel Carlos de Almeida. Sim. Vereador Jorge Andrade. Vereador Zé Maria Bão. Sim. Vereador José Roberto Floriano. Sim. Vereador Vladimir Bananeiro. Sim. Vereador Dr. Kenner Maia. Sim. Vereador Marcelo Kraus. Vereador Sargento Pereira.
Vereadora Mônica Chaves. Vereador Renato Moraes, sim. Vereador Ricardo Zambrana. Vereador Wilson do Povo. O projeto de decreto legislativo 492 está aprovado com a ausência do vereador Carlos Molina. Projeto de decreto legislativo 493 de 2020. O assunto denomina-se Marco Aurélio Xavier Charadia, a rua projetada 3 do loteamento Sítio Califórnia, localizado no bairro Capitinga, neste município, e de outras providências. Autoria, Carlos Eduardo Correia Molina. Em discussão. Em votação nominal. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de solicitar que chamasse o vereador autor do projeto antes da votação. Danai. Danai. Eles têm um negócio de quantidade, eu nem lembro dele. Vai suspender? Enquanto o vereador Carlos Molina comparece ao plenário, chegou. Em discussão, o decreto legislativo 493, denomina-se Marco Aurélio Xavier Charadia. Com a palavra, o vereador Carlos Molina. Senhor presidente, muito boa noite. Boa noite a todos os vereadores, a vereadora Mônica, ao público que nos acompanha. Gostaria de fazer a leitura do currículo do engenheiro Marco Aurélio Xavier Charadia, para conhecimento de todos e que assim, para que assim votemos o decreto legislativo. Engenheiro civil formado pela Fundação de Ensino e Pesquisa de Itajubá, a FEP, muito conceituado na cidade e região, sempre era chamado para elaborar projetos residenciais e comerciais de edifícios e empresas, bem como acompanhar e executar obras. Com vasta experiência na área de construção civil, atuando no CREA-MG, na ENAI, bem como no Rotary Club, Marco Aurélio tinha um cargo em cada uma dessas instituições mencionadas. Levou o progresso para Itajubá e região no projeto e construção de obras de engenharia civil. Marco Aurélio estudou sua vida toda no Colégio 19 de Março, até ingressar na FEP, para estudar engenharia civil. Com muita habilidade para o desenho técnico e aptidão para a engenharia, se encantou pela profissão, exercendo-a com muito afinco e responsabilidade. Ao sair da faculdade, foi trabalhar com o arquiteto Neime Pereira, onde aprendeu muito sobre elaboração de fachadas e interiores de ambientes, em diversos empreendimentos de construção civil. Filho de José Ferreira Charadia e Rosália Xavier Charadia, tendo como irmão o engenheiro eletricista Júlio César Xavier Charadia, formado pela Unifei, Marco Aurélio Xavier Charadia foi um grande homem, correto, íntegro, amigo, prestativo, humano, de muitos amigos e uma pessoa de muitas qualidades. Com seu jeito manso e cativante,
conquistou muitas pessoas em seus 55 anos de vida intensa em sua cidade natal, Itajubá, Minas Gerais. Marco Aurélio foi um exemplo de vida para todos os seus parentes e amigos, um orgulho para a cidade que se desenvolveu muito nos últimos anos com a sua colaboração nas instituições do CREA, a ENAI e Rotary. Seu comprometimento e capricho nos projetos e na execução das obras o habilitava para exercer sua profissão com ética e dignidade. Em seus momentos de lazer, adorava passear de motocicleta com seus amigos do motoclube, aos finais de semana. São mais de 30 participantes, aos quais sempre assistem à missa em Aparecida do Norte e Taubaté. Estes amigos são muito unidos e solidários uns com os outros. No fatídico dia de 6 de abril de 2019, em que Marcos sofreu aquele infarto fulminante, seus amigos do motoclube o ajudaram, tentando reanimá-lo até que a ambulância do SAMU chegasse. Porém, Deus levou Marco Aurélio antes que o socorro especializado chegasse. Tudo isso ocorreu na cidade de Piquete. Os amigos providenciaram uma ambulância para levar o corpo de Marco a Itajubá, onde foi então velado no salão da Unifei e sepultado no cemitério da cidade. Todos os custos do velório e sepultamento ficaram gentilmente por conta da ENAI, na pessoa de seu diretor Paulo Galhardo. A infância de Marco Aurélio foi tranquila e intensa. Como Itajubá era uma cidade de porte médio, com 50 mil habitantes à época, ele pôde desfrutar da companhia de seus colegas e amigos para se envolver em brincadeiras saudáveis e de muita criatividade. Estudou no Colégio de Março, dos 5 aos 17 anos de idade, quando ingressou na FEP. Se graduou em Engenharia Civil em dezembro de 87, embora já atuasse na área como estagiário no escritório do saudoso e competente arquiteto Neime, onde aprendeu a elaborar fachadas e projetos arquitetônicos de casas e edifícios de grande e pequeno porte, além de estabelecimentos comerciais. Seu pai, José Ferreira Cheradia, conhecido como Zé Cheradia, nascido em 10 de julho de 24, na cidade de Brasópolis. Desde criança ajudava seu pai, Humberto Cheradia, nos afazeres de sustento da casa, como entregar leite na casa dos fregueses. Por isso, só estudou até o 2º ano primário. Muito inteligente e sagaz, Zé Cheradia trabalhou em vários estabelecimentos, como padarias, concessionárias de automóveis, entre outros. Sua mãe, Rosália Xavier Cheradia, conhecida como Dona Rosa, era filha do saudoso e competente farmacêutico Florival Xavier. Desde criança ajudava nos afazeres de casa, já que era muito grande, com muitos cômodos. Mulher resignada, prestativa, amável e muito católica, prestava serviços à igreja da matriz da cidade. Muito bem, senhor presidente. Com essa leitura, eu apresento, então, o currículo do engenheiro Marco Aurélio Xavier Cheradia, para que possamos, então, votar o decreto que denomina Marco Aurélio Xavier Cheradia, Rua Projetada 3, do loteamento Sítio Califórnia, localizado no bairro Capitinga, neste município. Discussão, com a palavra o vereador José Maria Silva. Boa noite, presidente dessa casa, vereador Sebastião Silvestre, companheiros da mesa diretora, vereadores, vereadora Mônica. Quero parabenizar o vereador Carlos Molina por ter lembrado do nome do meu amigo, engenheiro Marco Aurélio Xavier Cheradia. Senhor presidente, eu não posso deixar passar em branco de dizer da importância do engenheiro Marco Aurélio na elaboração, confecção do plano diretor da cidade de Itajubá. Plano esse que estava defasado desde 2003.
Eu, como presidente da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Política Urbana e Habitação, no mandato passado, eu, como presidente, e a comissão também pertinente, os membros, nós recebemos o apoio do engenheiro Marco Aurélio nas reuniões de comissão, eu chegando aqui nessa casa, sendo presidente de uma comissão que exige muita dedicação, trabalho árduo, muita colaboração, e o engenheiro Marco Aurélio, através da ENAI, prestou um grande serviço à comunidade itajubense, esclarecendo o vereador Molina, esse vereador que vos fala, e também os vereadores da comissão, auxiliando também o Poder Executivo, junto com o Cresce, com o CREA, na elaboração do plano diretor da cidade de Itajubá. Graças a Deus, fico muito contente de estar deixando essa casa e também ser um dos vereadores que participou intensamente da elaboração do plano diretor. Então, eu quero deixar aqui, vereador Molina, um abraço fraterno à família do engenheiro Marco Aurélio, aos membros da ENAI, seus amigos do Cresce, do CREA, os seus amigos que sempre andavam de moto com ele, que eu tenho certeza que deixou saudades. Então, parabéns, parabéns a essa casa, por estar lembrando e honrando eternamente o nome do engenheiro Marco Aurélio Xavier Queradia. Muito obrigado, senhor presidente. Continue discussão. Em votação nominal. Votação nominal, projeto de decreto legislativo 493 de 2020. Vereador Antônio Raimundo Santi. Vereador Carlos Molina. Vereador Kleber Davi. Sim. Vereador Fabrício Machado. Vereador Joel Carlos de Almeida. Sim. Vereador Jorge Andrade. Vereador Zé Maria Bão. Sim. Vereador Zé Pequeno. Sim. Vereador Vladimir Bananeiro. Sim. Vereador Dr. Kenner Maia. Sim. Vereador Marcelo Kraus. Vereador Sargento Pereira. Vereadora Mônica Chaves. Vereador Renato Moraes. Sim. Vereador Ricardo Zambrana. Vereador Wilson do Povo. O projeto de decreto legislativo 493 está aprovado. Em segundo turno de discussão e votação simbólica, o substitutivo ao projeto de lei 4.439/2020 foi sobrestado. Projeto em segundo turno de discussão e votação simbólica, o projeto de lei número 4.483/2020. O assunto: institui e inclui no calendário de festas do município de Itajubá o Dia Municipal de Defesa da Prerrogativa da Advocacia Itajubense e de outras providências. Autoria: Fabrício de Oliveira Machado, com a palavra. Vereadora Mônica, todos que nos assistem, vários meios de comunicação. Bom, no dia de hoje que o vereador Vladimir homenageou, né, um grande magistrado daqui de Itajubá, Dr. Willis Vilas Boas, eu tenho o prazer de pedir o apoio do segundo turno, que o projeto de lei 4483, que institui e inclui no calendário de festas do município de Itajubá o Dia Municipal da Defesa das Prerrogativas da Advocacia Itajubense e da outras previdências. Esse dia, o dia escolhido para esse projeto de lei, que institui e inclui, foi para o dia 4 de julho. Esse dia foi um dia muito importante na advocacia, que no dia 4 de julho de 1994
foi sancionado o Estatuto da OAB. Então, pela valorização da advocacia no nosso município, peço o apoio dos nobres colegas para a aprovação desse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Em votação simbólica, os vereadores que concordem em aprovar, permaneça como se encontra. O projeto 4.483 está aprovado com a ausência do vereador Carlos Correia Molina. Passaremos neste momento ao grande expediente. Não temos inscritos hoje. E não havendo mais nada a tratar, agradecendo sempre a Deus a presença de todos, eu declaro encerrados os trabalhos desta reunião ordinária. Boa noite a todos.